Bom, então, bem-vindos a essa noite, nossa primeira live de apresentação da pós-graduação em Psicologia Transpessoal presencial aqui em São Paulo, do Instituto Vera Saldanha e da Lubrat, Associação Luso-Brasileira de Transpessoal. A ideia que tivemos em reunião com nossos focalizadores é falarmos de temas que acontecem nas formações, na formação em Psicologia Transpessoal. Então, esse primeiro tema a gente vai explorar um pouco a psicologia transpessoal e as práticas relacionadas à abordagem integrativa transpessoal, e aí vamos falar de autores. Alguns dos nossos alunos matriculados já estão conosco, outros vão estar vindo, num curso que vai iniciar dia 16 de maio, aqui em São Paulo, mas que também, parte dessas lives, também tem como objetivo convidá-los a se organizar para o grande congresso internacional que ocorre em outubro, de 3 a 5 de outubro, onde teremos 8 palestrantes internacionais, mais de 40 nacionais, com muitas mesas redondas. Isso é conversa para o final da nossa fala. Então, meu nome é Manuel Simão, eu falo aqui de São Paulo, sou psicólogo e coordeno a pós Psicologia Transpessoal pela Alubrat e pelo IVS há quase 30 anos, né, Cristina? A gente vai fazendo umas contas aí. Já tem um certo tempo, a Alubrat esse ano está fazendo 30 anos, comemorando desde a sua formação. E a professora Vera Saldanha tem formado muitos dos profissionais que hoje estão atuando e que estão criando formações em transpessoal, então é uma honra estarmos com ela e estar com ela particularmente. As meninas vão me ajudando aí no chat, se aparecer alguma resposta, e eu preciso me lembrar que é bom para quando o orador. Eu estou como orador na tela principal, Cris, ou estou falando Tá sim, Manuel. Tá, como orador na tela principal, tá? Se aqui não você aparece? quiser marcar, É melhor marcar, porque para é, mim não aparece como ele na tela. Agora agora sim. sim. É, porque na hora da gravação isso ajuda. Mas vamos lá falarmos da pós em psicologia transpessoal, mas principalmente dos conteúdos. E então, para não tanto, o objetivo desse tema, e já alertando que então a gente vai trazer temas sobre o Freud, o Jung, o William James, Maslow, as práticas intrapessoal, criança divina e criança ferida, masculino e feminino. Traremos essas temáticas e as suas aplicações. Então, aqui apresentando um pouco das práticas, por quê? Nós compreendemos que é uma modalidade em psicologia ou desenvolvimento humano que é facilitada por práticas exploratórias ou autoexploratórias. Isso vem com o desenvolvimento da psicologia humanista, depois a psicologia da Gestalt terapia, as psicologias corporais. Então, a transpessoal ela nasce nesses seios de não só falarmos e interpretarmos, mas criarmos, então, um desenvolvimento humano que se dá a partir dessas práticas de autoexploração. Aí eu estava procurando algumas imagens, ok, essa uma imagem assim que fala sobre nossa complexidade, essa complexidade de sermos não só humanos, mas sermos também seres constituídos de energia, energia que ora está numa dimensão mais do sutil e do físico, seres que somos dotados de uma complexidade a partir de uma compreensão de modelos quânticos matemáticos, a partir de uma compreensão biológica, psicológica e espiritual,
como dizemos na transdisciplinaridade, sermos seres de uma complexidade e uma beleza incrível. A psicologia transpessoal, ela vem e veio como um desdobramento nos anos 60 do século passado e 70, e aqui um casal muito simpático, o Roger Walsh e a Frances Vogel, que nesse livro Dimensões Além do Ego nos traz que a psicologia transpessoal, quando ela surge, ela está voltada para o campo de pesquisa a fim de incluir o estado de saúde e bem-estar ótimo. E o que seria esse campo de estudo da saúde e do bem-estar psicológico ótimos? O campo que fala sobre o que são os seres saudáveis, o que é um ser emocionalmente saudável, mentalmente saudável, um ser que se autorrealiza, um ser que se sente capaz de conviver com a sua realidade, suas frustrações, suas demandas, as suas resiliências. E no próximo a gente vai aprofundar isso. Então, ela reconhece um potencial da vivência, e aqui a questão da autoexploração, das práticas, de uma ampla gama de estados de consciência, em alguns dos quais a identidade, o eu, o ego, a consciência, ela pode se estender para além dos limites desses 5 sentidos, do ego da personalidade. Então, observando que um conjunto de tantas e tantas práticas em psicologia e outras práticas das disciplinas afins à psicologia, que contribuem para a saúde psicológica, que contribuem para a saúde humana, começou a ser alvo de estudo nos anos 60. E daí, então, surgiu essa visão de mundo que, na verdade, não surge, mas ela se integra com outras disciplinas científicas já existentes, de que há um todo integrado, há um holos que nos dá a ideia de todo, que, de certa forma, está em harmonia, todo esse onde tudo é energia, formando dessa energia e desse todo uma rede de inter-relações de todos os sistemas existentes no universo. Nós somos seres interdependentes, interconectados, cujo uma lembrança me ocorre, faz tempo que a gente não usa esse exemplo, quando uma borboleta bate asas lá na Austrália, uma tempestade cai na Califórnia. É uma frase do movimento Gaia, quando então se falava da Terra como um ser vivo, que se afirma que há um todo interconectado e que nada está totalmente desligado dos sistemas. Então, nós entendemos que há uma dimensão psicológica que está ancorada numa dimensão biológica, está ancorada numa dimensão social, cultural, energética e espiritual. Então, a qualidade vibracional de um ambiente importa. A qualidade emocional de uma pessoa ou de um coletivo importa. A qualidade do mindset, do sistema de pensamentos e crenças de um indivíduo ou de um coletivo importa. A saúde física desses seres importa. E o aspecto energético e espiritual. Nós entendemos que isso, de certa forma, e tudo o que está fragmentado está em desarmonia. Ali, em 1969, num artigo do Jornal de Psicologia Transpessoal Americano, um dos fundadores, Anthony Suttish, aqui citado, então vai colocar quais são os campos dessa nova disciplina que se oficializava. Os campos relacionados às metas necessidades humanas. Então, há no ser humano mais do que somente motivações ordinárias de fome, de socialização, de pertença. Há metas necessidades.
necessidades espirituais, necessidades de sentido, necessidades de significado último, necessidades de autorrealização, motivações ligadas à essência, à felicidade plena, à êxtase. E, além disso, dessas necessidades últimas de meta-realizações, e que as pessoas já não mais se contentam, e que, à medida que expandem suas consciências, elas vão tendo necessidades cada vez mais elevadas, não mais atendendo só o ego, esse ego que quer conter, né? Mas sim as necessidades do ser. Surgem também as pesquisas com estados mais ampliados de consciência e fenômenos que estavam descartados da psicologia, os fenômenos transcendentais, os fenômenos de consciência sensorial máxima, as experiências de atividades relacionadas à consciência cósmica, ao que é o espírito, aos milagres, os valores últimos, as experiências de pico espirituais. Então, foi uma disciplina que começa a estudar esses potenciais do ser humano, quais são as práticas que hoje, então, estão mais detalhadas, estão em vários dos nossos cursos, dos nossos manuais, que levam, então, a um desenvolvimento mais saudável e integral desse ser. Então, o Antônio Sutis cria esses nortes que vão definir uma prática, e aí, nos últimos slides, a gente vai falar de como se deu, então, essa evolução. E ali surgem, então, alguns precursores desse movimento. William James, o pai da psicologia americana, que cria um ramo da psicologia chamado funcionalismo, escreve as variedades da experiência religiosa, estuda o ser humano e sua vertente já, então, saudável, e na sua vertente de como as expansões de consciência se dão de uma forma benéfica. Freud, que observa essa dimensão, então, de um inconsciente pessoal, de vivências traumáticas, quando, então, não integradas, das raízes do comportamento humano, desdobrando-se em Jung, que fala sobre a questão de um inconsciente não só pessoal, como Freud coloca, mas coletivo, desdobrando-se em Assagioli, italiano, que traz o movimento da psicossíntese, e nos coloca essa integração de um ego a um eu espiritual ou a um self transpessoal. Esses autores, por sua vez, vão desdobrando nos recentes autores que nos traduzem a explicação de um inconsciente pessoal, de um inconsciente espiritual. E ali nós temos Jean-Yves Leloup, um autor que tantas vezes trouxemos nos nossos congressos internacionais, que fala dessa espiritualidade cristã, que nos traduz, dentro do cristianismo exsicaste, sobre toda a dimensão de uma psicologia muito profunda, uma psicologia, poderíamos dizer, espiritual, que transcende os limites do ego. Temos David Lukoff, que são autores que estudamos na pós, e que passou especificamente por uma vivência de emergência espiritual, e que poderia ser considerado, pela psiquiatria convencional, como um estado psicótico, patológico, que resultasse de internação. Temos Pierre Luigi, hoje presidente da Eurotas, Associação Europeia de Transpessoal, que tem realizado, então, os grandes congressos e já esteve no Brasil, e nos traz a biotransenergética, e Steve Taylor, que sempre está presente nos nossos cursos da pós-graduação online, e que nessa turma vai também estar nos brindando com uma conferência sobre o despertar espiritual. Autor esse que fala sobre a importância de estudarmos traumas e despertar espiritual. Então, imaginem vocês um soldado, ele é inglês, professor da Universidade da Inglaterra, um soldado que vai ao campo de batalha e, antes de apertar a arma, tem um lampejo, um insight,
um impulso de não apertar a arma e pode estar abandonando o fronte de batalha. Um soldado que mata uma pessoa e entra numa depressão que leva a um despertar espiritual. Um soldado e aí são muitos exemplos, não só situações de guerra, Inglaterra tem muitos representantes e soldados que passam por despertares espirituais por situações traumáticas, mas também situações de doenças, situações de acidentes, situações de cirurgias, e que levam a esse estado de despertar espiritual, também traduzido como despertar da consciência, também traduzido como não dá mais para ser assim. Já passaram por essa sensação de não dá mais para ser do jeito que era? Não dá mais para ser naqueles valores, naquelas motivações que eu estava motivado? Há algo a mais que eu preciso fazer? Então, não só esses autores vão nos trazer esses elementos, mas outros autores que vêm contribuindo, Amit Goswami, que é membro honorário da Lubrates, esteve em todos os nossos congressos, dos primeiros até o sétimo, oitavo, e que nos traz o ativismo quântico, a MIT que tem desenvolvido um trabalho bem bacana e importante sobre a questão de como a consciência é tão sem fronteiras e que o universo, ele próprio, por si só, ele é autoconsciente. Talvez nos traduzindo um pouco a ideia de Theos, de Deus, como algo representando por esse universo autoconsciente. Fritjof Capra, que tanto escreveu nos anos 70, o tal da física, o ponto de mutação, e que fazia a correlação desses estados místicos, espirituais e religiosos com o taoísmo e com a física até então estudada. Viveu e bebeu ali da fonte da Califórnia nos anos 70, hoje está mais focado e desenvolvido, focado ali com as questões sobre os sistemas vivos e a biologia profunda. E Rupert Sheldrake, que tanto explicou e pesquisa sobre os campos mórficos, como tudo há uma certa interligação, bastante interessante, a pesquisa com telepatia em cães, que ele desenvolve ali nos anos 90. E como essa psicologia transpessoal, então, vai se desenvolvendo e avançando como um todo. Nós temos ali, então, na década de 60, a oficialização de uma escola em psicologia que entendesse essas vivências espirituais ou psicológicas saudáveis, como hoje, então, fazendo uma grande ponte 50 anos depois, as práticas de respirações, de meditação, de centramento, do uso da arte, mas que então, naquele momento, elas eram compreendidas como experiências que a psicologia não valorizava. Nós temos ali nos anos 70 a consolidação desses postulados, e seguimos nos anos 80 e 90 do século passado com o estudo dos estados ampliados de consciência, e as abordagens terapêuticas vão iniciando ali de forma muito tímida, até que nos anos 2000 e 2010, o estudo com os psicoativos, as microdosagens de psicoativos, hoje cada vez mais como um território de estudo para depressão, para Alzheimer, para pânico e ansiedade, estresse pós-traumático. A neuroteologia, que é uma sub-área da neurociências que estuda esses fenômenos, física quântica, às vezes questionada, às vezes romantizada demais, mas que tem vários artigos de interesse ao movimento transpessoal. E hoje, então, pesquisas que tanto enfatizam a saúde integral e uma dimensão de uma espiritualidade inerente ao ser humano. Então, essas semanas que se passaram, o CRM oficializando uma sub-área dentro do Conselho Regional de Medicina, trazendo a importância de estudarmos espiritualidade e saúde, como a espiritualidade, ou estudar a prática clínica e a espiritualidade se dá bem, a espiritualidade nas empresas, que vai falar mais sobre propósito e sentido, sobre o sentido do que essa empresa enquanto uma organização que ocupa um espaço, que tem uma função social, uma função comunitária, uma função planetária, e uma responsabilidade socioambiental e espiritual,
Enfim, esses temas vão, então, circulando em uma complexidade entre si, falando, então, sobre a importância de termos três saúdes: a saúde física, a saúde mental, que vai incluir a mental e a emocional, e a saúde espiritual, que vai incluir a saúde existencial e a saúde de sentido, e a saúde de pertencimento. Então, essas três saúdes, física, mental e espiritual, versam, então, em práticas que a gente vai estar falando. Um outro conceito importante para transpessoal é sobre o que é realidade. Como que, à medida que eu amplio a minha percepção, eu vou movimentando a noção e a vivência do que é a realidade. Tudo é percepção. Percepção cria sentido, percepção se amplia, percepções se ressignificam e a realidade interna e externa também se modifica. Então, à medida, né, que você aumenta percepções, isso é um dos objetivos das psicologias transpessoais, o que está na cara para alguns, para os outros, ou nem existe ou apenas uma ilusão. Cada um vive o seu filme existencial com os seus próprios filtros de realidade. Então, nós vamos ampliando filtros de realidade à medida que ampliamos níveis de consciência. E isso é absolutamente importante. Então, aqui numa citação do Manuel Almendro, que é da Espanha, professor da Universidade Espanhola, citado aqui pela Vera Saldanha, o transpessoal busca, então, através de práticas, em estados que ampliam a percepção egóica, egoística, egocentrada, integrar esse transpessoal, esse transcendental, nas dimensões pessoais, realizando uma dimensão profunda e fluindo na transformação, mas sendo sensível às faíscas do eterno. E dessas práticas, então, temos tantas práticas que vão trazendo essas três saúdes, a saúde social, mental, existencial, espiritual. Então, nós utilizamos de algumas práticas que hoje, nas empresas, nas escolas, nas comunidades, vão sendo integradas, incorporadas, não necessariamente com o nome da psicologia transpessoal, mas de uma saúde integral e ok, em busca de uma espiritualidade ok, em busca de uma prática de sentido e felicidade ok, que são práticas relacionadas às visualizações criativas, onde sugerimos imagens a partir de relaxamentos, imaginações ativas, onde sugerimos imagens e interagimos com essas imagens internas, as práticas relativas a contemplações e as meditações, e aqui entram então os mindfulness, as práticas de meditação ativa, que são as práticas onde o corpo se movimenta num foco de atenção plena, exercícios corporais alguns, entre os principais a respiração, recursos da arte-terapia, como a expressão em papéis, em argila, em mandalas, em imagens daquilo que está acontecendo internamente, muitas vezes na polaridade daquilo que é o mais saudável e que eu não estou em acesso, uso de sons e imagens, e os cinco grandes recursos que a abordagem integrativa utiliza, que é a conversa, os diálogos exploratórios, o grafismo, as expressões gráficas, a arte-terapia, o trabalho com respiração, às vezes o trabalho com auto-hipnose, em trabalhos mais clínicos e corporais, né? Então, para ampliação daquele filtro de realidade que eu estava me referindo, onde a gente estimula o sentido de cada experiência, principalmente o saudável, essa dimensão do saudável, nós vamos utilizando vários desses recursos para algo que foi uma grande de percepção da doutora Vera Saldanha, que era a integração desses elementos do desenvolvimento espiritual do ser humano, que é a razão, que vai integrando pensamento e sentimento. Então, o que eu penso
como eu julgo, como eu percebo e penso essa realidade, a emoção, que inclui todas aquelas dos filmes Divertidamente 1 e 2, a sensação e a intuição. Então, na abordagem integrativa, esses recursos apresentados anteriormente, nós estamos estimulando não só a função pensamento e a função julgamento do sentimento, que são funções ligadas à crítica. Nós estamos integrando emoções que muitas vezes estão fora, nós estamos integrando esse corpo que possui um ser pensante e que sente coisas, e nós temos a inclusão dessa dimensão global e transcendente que é a função intuitiva. Intuição que é a base da criação, da resolução de problemas, etc. E, mais ainda, a gente vai entendendo que essas dimensões acima, quando polarizadas, a hiperracionalidade, a hiperemotividade, a hipersensibilidade e uma intuição desgovernada, que muitas vezes não é uma intuição, elas vão causando prejuízos e psicopatologias. E como vamos fazendo isso? Em síntese, através de 7 etapas que vão acontecendo em todas essas dinâmicas. Vamos reconhecendo o que está acontecendo no grupo, no corpo, na situação. Vamos ampliando esse reconhecimento, identificando onde eu estou aprisionado. Vamos desidentificando a partir de um novo elemento que está identificado, que está aprisionado, apegado, e facilitando uma transformação daquilo que está, então, apegado ou identificado, transformando e, ao final, elaborando e integrando. São etapas que, na abordagem integrativa, vão acontecendo. Já vou falar de práticas novamente. Quando, então, vamos percebendo que o ser humano, e aqui vem um pouco de Freud e a contribuição da doutora Vera Saldanha, então, possui 3 grandes princípios. Um primário relativo ao prazer, somos seres de prazer, mas que, à medida que vamos nos desenvolvendo, precisamos desenvolver um segundo sentido, que é secundário ao primeiro, que é, então, o que que é a realidade? Essa realidade vai organizando as nossas relações com frustrações, com os desconfortos, com alguns deveres mínimos que um viver em grupo nos coloca, que um viver em sociedade nos coloca. E aqui, então, no princípio do desenvolvimento do ser, vamos tendo a função social da educação, da cultura e do local em que a gente se encontra. Somos seres de prazer que precisamos nos organizar com uma realidade fora e dentro. Porém, Vera nos coloca que é um terceiro princípio, um princípio espiritual, um princípio da busca de sentido às coisas, um princípio relativo a essa sensação de pertencimento a tudo e todos, no sentido de nos coloca na origem de uma pulsão que temos internamente, que é uma pulsão espiritual, uma pulsão que nos coloca àquela felicidade última presentes em homens e mulheres santos, e seres autorrealizados e por aí afora. Essa pulsão de transcendência, colocada então pela doutora Vera Saldanha, quando encontra espaço na expressão da pessoa, da psique, afloram metas necessidades, ou necessidades que transcendem o ego, que são chamadas holocentradas, ou seja, centradas no todo, nas quais então há valores positivos naturalmente éticos, como solidariedade, beleza, êxtase, a própria espiritualidade, presentes como aspectos inclusivos do desenvolvimento humano e sugerindo, assim, esta diferenciação superior. A pulsão de transcendência ela é estimulada em práticas como as que eu vou referir. Ela gera relações mais cooperativas e harmoniosas em direção à unidade, além de favorecer valores e crescimentos e valores do ser. Jean-Yves Leloup, um autor que muitas vezes veio ao Brasil, ele tem uma escrita muito bonita, é uma carta, um tratado chamado Carta aos Terapeutas. E
dos pilares dessa carta, ele nos refere que quando o ser se preocupa com a sociedade, ele se transforma. Cuidar do outro revela o ser a si mesmo. Quando o ser conhece o outro, ele se conhece a si mesmo. E aí, então, agora preciso saber quem está conosco aqui. Deixa eu dar uma visualizada. Quantos estamos? Estamos em 16. Que bacana. Alguns de câmeras fechadas. Sintam-se à vontade para se mostrar. A gente gosta de interagir. Isso é sempre muito bom, né? Vamos voltar aqui. Então, o que é a prática da psicologia transpessoal na abordagem integrativa e que essa pós-graduação nos traz, nos convida? Tem dois bons focos. Um dos focos é mais do que valorizar a doença ou a disfuncionalidade, valorizar o saudável e uma potência a esse saudável que está no ser humano, no grupo ou nas pessoas. Grupos, pessoas, empresas que são formadas por pessoas, elas podem se desorganizar e entrar em desarmonia, porque não expressou emoções, porque não estimulou a função criatividade, por relações perversas, estranhas, muitas vezes, por situações de fragmentação, por excesso e abuso de um poder relacionado ao ego e ao medo da perda, por contravalores, como um autor importante que a gente cita muitas vezes, Abraham Maslow coloca, contravalores. Tudo isso facilitando um ambiente interno, eu comigo mesmo, de desarmonia, e externo, eu com o outro de desarmonia. Então, nós temos, assim como uma pulsão a nos desorganizar, então, chega a um ambiente mais violento, chego a um coletivo mais de conflitos, chego a uma liderança em que eu mando e vocês obedecem, que já fizemos muitos movimentos de mudança nos estilos de liderança, né, Elaine? Quanto que nos anos 90, o quanto que nos anos 50, estilo de liderança era um, vou pular de 40 em 40 anos, 50 e 90 era outro, nem sei se já deu 40 anos, mas nos anos 2020, o estilo de liderança é outro. Então, hoje nós pulamos para as convenções de RH e falamos sobre processos, pessoas e produção. E em pessoas falamos sobre relacionamento humano e hoje falamos em saúde mental. Mesmo essa semana, um cliente dizia que ele, então, era bem mandão e todos obedeciam. Até que ele percebeu que ele precisava mudar o estilo, porque todos estavam deixando ele e a empresa. E ele precisava observar como, então, facilitar, ser um facilitador de processos, um facilitador de encontros, um facilitador do que o outro tem de melhor. Para uma empresa, a motivação para estar ali, focando propósito e etc. Mas, dando um pulo a mais, como fazemos isso? Essa é a ideia de estarmos aqui. Como nós, então, desenvolvemos uma prática de orientação transpessoal na abordagem integrativa? Facilitando, primeiro depende, vai se permear muito pelos objetivos que você tem ali naquele grupo. Então, se é um grupo ou um cliente, porque eu posso falar de uma vertente clínica, de uma vertente organizacional ou socioeducacional. Então, eu posso, como experiências que tivemos no simpósio, né, doutora Cristina, no simpósio da Alubrat, que fazemos sempre em novembro, o nosso ex-aluno e professor da disciplina de liderança e transpessoal, que conta o trabalho que ele fez com os diretores de algumas organizações, as gerências que estavam sobre sua responsabilidade, tantos liderados, e um trabalho de aumento de percepção
de melhoria de filtro de realidade, de percepção de empatia sobre o outro e suas questões. Mas, para desenvolver essa competência, eu preciso desenvolver esse colaborador. Ninguém vem pronto. Ninguém está tão pronto. Nós estamos numa mutação da forma de estarmos socialmente, que nem cérebro, como diz um outro cliente ou aluno, diz, temos para isso. Nosso cérebro não ainda, na sua neuroplasticidade, deu conta da velocidade da informação e do estilo de ter que lidar com essa realidade, porque hoje lidamos com um excesso de estímulo que, se temos uma biologia que se preparou 40 mil anos para isso, não temos nem 10 mil anos para ter lidando com tanta e tanta mudança de informação. Então, não é à toa tanta hiperatividade, tanto problema de ansiedade e tanto problema de depressão, questões de transtornos importantes. Então, nós estamos ali lidando com o ser humano que está muito mais hiper estimulado ao fora, e fora é estímulo visual, é estímulo de competir, que não é que é ruim, tem sua luz e sua sombra, que é espírito de pressão e competição, que eu já falei, e muito menos estimulado ao que acontece dentro de si. Eu analiso o fenômeno, talvez a segunda maior bilheteria brasileira, que foi o Divertidamente 2, desenho da Pixar ou da Disney, mas que coloca esses personagens centrais que nos habitam, que são as emoções. E através, então, da metáfora que acontece ali com a adolescência, nos convida, muitas vezes no trabalho de desenvolvimento humano, e quando eu falo desenvolvimento humano, eu estou falando da clínica, estou falando onde tem pessoas, esse trabalho de gerenciar emoções. Talvez a gente passou os últimos 2 séculos gerenciando processar informações, aprender. Olha que a gente já está bem bom de aprender. E hoje é muito mais rápido e fácil de aprender. Ao falar aqui, você já abre uma telinha do lado, põe no Google e põe ali a palavra. O que que é aprender? Ele já vem 5 linhas do que é. Às vezes eu faço isso. A pessoa cita um autor. Quem é esse Maslow? Eu já ponho ali e já aprendo. Mas isso é uma hiperestimulação também. A gente já sabe aprender racionalmente. Aprender a conhecer. Um dos pilares da Unesco da educação do século XXI. Segundo pilar, o aprender a conhecer, já falei. Depois, aprender a conviver, segundo pilar. Depois, o aprender as emoções e o aprender a ser. Aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. E ali estão as 4 áreas. Conhecer a razão, já dominamos isso 2 séculos, muito mais. Aprender a fazer o técnico, prática, praticidade. Aprender a conviver, esse é o grande foco desses últimos 20 anos. E aí vemos, então, o efeito colateral que telas e a pandemia nos trouxe, que é nos afastar do conviver. E hoje, empresas e sociedades estão sofrendo isso, e a educação a gente está muito fazendo trabalhos do reaprender a conviver, mas o último é aprender a ser. Então, como prática a psicologia transpessoal, e voltando, uma psicologia que em foco saudável, o funcionamento psicológico ótimo, valores do ser que existem, mas podem estar reprimidos e recalcados, o estímulo à criatividade e à intuição, sentido e propósito. E esse pacote todo tem o nome espiritualidade. Espiritualidade que é inerente a uma busca. Quando a espiritualidade está negada e não é espiritualidade que está relacionada à religiosidade. É uma espiritualidade, eu como ateu, tenho enquanto sentido de dar a minha vida, em propósito que estou fazendo aqui.
e engajamento num propósito ecológico, um propósito humanitário, um propósito que está ancorado em uma consciência desperta. E que consciência desperta é essa? É o que a Vera Saldanha e o professor Pierre Rivel nos coloca sobre acordar de uma normose, normose em que estamos mergulhados, a normose do consumo, da fofoca, do armamento, da segurança, a normose, que não é nem a neurose. As práticas as mais básicas, elas vão se encerrando nos treinos de autopercepções. Percepção de como está meu corpo. Alguém no outro curso disse assim, aquele último módulo, ele me fez perceber que eu não sei respirar. Daí vocês se perguntam, vocês sabem se vocês sabem respirar? Ah, lógico que eu sei. Mas aí você faz duas, três práticas que ensina, né, Laine, Cristina Isabel, como respirar, né, Fátima? Aí a pessoa percebe, ah, eu acho que eu não sei respirar no sentido saudável. Porém, as práticas de yoga já ensinavam como respirar há alguns bons séculos. Então, nós vamos trazer essas práticas, muitas vezes estão dentro de sistemas filosóficos, alguns religiosos, e retirar, então, um pouco do dogma, como foi feito com mindfulness, que é uma prática budista, tão milenar, mas que se retirou, né, o Kabat-Zinn e outros autores, né, trouxeram a prática de uma forma mais secular, instituída, então. Mas o bom da história, e o muito bom da história, é que quanto mais as pessoas se aprofundam nessas práticas, mais elas se percebem que há um mistério, que há uma dimensão muito mais superior, sutil, que nos integra. Nós estamos falando em transpessoal desse bem-estar subjetivo último, que temos o nome de felicidade. E não sei se repararam, tá, vou por 10 anos. Quantos congressos de felicidade emergiram? Só de Curitiba já estão na quinta versão. Só a Lubrati já fez 3 congressos dedicados à felicidade e espiritualidade. Felicidade não é somente essa conquista do ter pelo ter, da satisfação. Que as pesquisas que mostram que os ganhadores de loteria, eles em 2, 3 anos, eles voltam a pontuar um nível de sofrimento pareado pela população mundial, tem várias pesquisas assim. Felicidade é muito mais do que uma satisfação muito material imediata das situações. Ela tem a ver com sentido e propósito. Nas crises de transformação que vamos estudar na pós, a gente entende e sabe que essas crises de transformação elas vêm para movimentar o ser em direção ao despertar espiritual, um despertar de consciência. E nem sei se eu já cansei vocês dessa fala. Deixa eu ver quem está aqui, né, Fátima, sorrindo aí. Perguntas, dúvidas, questões. A gente tem aqui uma apresentação sobre a pós e a ideia é ficarmos no máximo até 9h15. Mas vocês poderiam colocar no chat questões, dúvidas, fale mais do que você acha. Poderiam abrir o microfone. Já sabe, nós estamos apresentando não só uma pós-graduação que já acontece há 20 e tantos anos, que formou muitos dos nossos colegas que também oferecem pós-graduações, mas essa pós-graduação que inicia em maio, desses conteúdos que eu estou apresentando. Alguns alunos já estão aqui matriculados, a gente queria que fizesse aí, levantasse a mãozinha os nossos facilitadores, estou vendo pessoas assim, que abriram a câmera e estão olhando, olha ali os queridos, né? Mas a gente... Acho que o Láudio quer falar. Isso, Oi, você me ouve? Vocês me ouvem? sim. Tô assim, comichão, tendo comichão para fazer uma abordagem que tem sido algo que eu já há algum tempo tenho trabalhado e aprimorando, né? A formação lá teve um peso extraordinário, né?
É, mas essa vida está mudando de maneira translocada, né? E minha área de atuação é nas empresas, né? Quando você falou sobre essa desarmonia, e foi citando, né, enumerando, eu falei, nossa, gabaritou, né, o ambiente empresarial, porque da forma como eu vejo hoje, tudo bem que teve uma mudança bem significativa entre a forma de liderança, conforme você citou. No entanto, tem um fato novo, né, que é muito atual e latente hoje, que é a influência da utilização massiva da tecnologia, né, no ambiente de trabalho, gerando aquele sentimento primitivo nosso de sobrevivência, né, aguçando, trazendo à tona de sobrevivência no sentido mais rudimentar, né? Perder não só minha fonte de renda, mas perder também o meu prestígio, né? Zerar o meu velocímetro no que diz respeito a tudo aquilo que eu sou reconhecido como valor, né? É, e aí você vai reduzindo essa massa para o ser humano, para a unidade mais simples de todo esse complexo, né? Que é o ser humano, e os efeitos que ele pode provocar devido a esses vetores de ameaça, né? Eu queria escutar você, rapaz, sobre a abordagem, né, transpessoal, não só entre o que já está acontecendo, mas amanhã é outra história, e depois da manhã é outra história, e me parece que a ganância, nesse sentido, ela não ter limites, parece não ter limites. Então eu queria escutar. Então, Cláudio, vou falar falas de alguns autores e alguns mestres que falam disso. Sou meio que só um porta-voz, mas compartilho desses pensamentos. A humanidade não está dando muito certo na forma como estamos organizados nas corporações, baseados em modelos não muito saudáveis, que num primeiro momento hipervalorizam esse ego, no sentido desse eu, que se identifica com algo de uma primeira necessidade, que é a material, de pertencimento, de obtenção de um prazer. E quando esses mestres dizem que mais cedo ou mais tarde a conta vai chegar, então a pessoa é demitida e ele é o fulano de tal organização, que a persona que ele organizou, esse ego, ele é mais a organização do que o fulano. Nós não somos a organização, somos seres que estamos ali. Mas saber disso é a primeira parte do pedaço. A segunda parte é que, como estamos organizados, no sentido de lucro, competição, exploração, competitividade e menos em cooperação, responsabilidades socioambientais e espirituais, talvez como vemos algumas empresas em países mais nórdicos ou levemente asiáticos, australianos e nova-zelandeses, onde você vai ali fazendo uma tessitura de pesquisas entre bem-estar, satisfação financeira e satisfação vocacional também. E aí você vai tendo alguns cruzamentos de três variáveis. Uma vocação relacionada a um cruzamento de estar na empresa, salário e um bem-estar comunitário ali. Só que a grande massa das organizações, e aí a gente vou dar um pulo enorme para o que já vi muito nos anos 90 e 2000, onde se troca a liderança, Manuel então vira um CEO, um diretor,
Começo a mudar o mindset, a mentalidade para algo mais holística, mais transpessoal, ou mais valorizando o relacional. 10 anos depois cai produção, lucro, a acionista vem e me corta, e parece que volta a um estaca 3 degraus anteriores, né? Lá, tá vendo você concordar? Um outro CEO mais depredador, mais vamos que vamos, compra as empresas, demite quem tiver que demitir, e mais ali no nível de realidade. E aí a gente vai se basear num autor que estudamos em transpessoal, que é o Wilber, que fala sobre níveis de consciência. São faixas de níveis de consciência. Este salto a um nível de consciência mais cooperativo, humano, não necessariamente hiperprioriza depredação, lucro e exploração do outro, mas ele explora um outro nível de consciência e vibração, que ele vai chamar da faixa verde, o lilás e outros, né? Então, sempre quando a perda financeira e uma ameaça sem um espaço suficiente de uma transformação da mentalidade e das relações, essas lideranças às vezes são afastadas e uma outra mais depredatória acaba aparecendo. Pierre Weil dizia muito que às vezes ele fez muitos trabalhos, né? Então ele está aqui desde os anos 50, os anos 60, 80 e 90, ele fazia trabalhos muito desde o chão de fábrica, mas muitas vezes ele entendeu que era trabalhando a diretoria e as presidências, como de cima para baixo, que você criava às vezes uma mudança de mentalidade, de postura em relação a si e ao outro. Por isso, eu acho sempre bacana quando eu vejo altos executivos se permitindo estarem juntos, respirarem. Talvez é que os anos passam rápido, mas há 15 anos, um executivo de uma alta empresa aqui em São Paulo, ele tinha como reuniões sistemáticas um guru indiano que estava aqui em São Paulo, e esse guru falava sobre o ser, falava sobre relações, falava sobre isso. Dando um pulo, não preciso chamar um guru, mas a minha outra amiga de uma outra corporação, uma cidade aqui de São Paulo, está fazendo um trabalho de RH, é uma empresa familiar e patriarcal, vamos chamar assim, e ela conseguiu vencer um pouco a resistência do pai, que é o fundador. Em dezembro, que é um mês bem complicado de vendas e produção, o trabalho que ela fez com os colaboradores do chão de fábrica aumentou a produtividade 20% em menor tempo, que foi um trabalho de estar junto com eles. Um trabalho de orientação transpessoal, de percepção de contexto e todo, onde ela fez dinâmicas, né, ela usou recursos da arte-terapia, recursos de percepção do outro, e o outro era empresa e a si mesmo. Isso criou, então, uma condição de maior produtividade à empresa, de maior satisfação, e com isso o bônus aumentou de todos. Então, são pequenas lideranças que vão usando um trabalho de transpessoal, não pelo ganho, mas pelo ganho via satisfação, via compreensão, via que sentido eu estou aqui. Numa relação mais ganha-ganha do que só eu ganho. Então, você deve ter muitas experiências aí, demandas desse meio, principalmente quando se toca, né, nas suas lideranças mais tops, não é? Nos próximos encontros, embora alguns a gente fale mais dos autores que fizeram e nos baseiam, né? Freud, Jung e Criança Ferida, Felicidade, eu acho que até a gente... Os programas, eles estão definidos, mas a gente vai sentir um pouco em função das perguntas, a gente vai alterando um pouco esses temas que vão serem os temas chamativos. Mas, Laudo, deu para trocar um pouco, não sei se eu fui para lá ou mais para cá. Nos anos 90, no curso que eu fazia, nós tínhamos uma autora visionária, né? Eles trabalhavam muito com os visionários, né? Eles citavam alguns visionários do futuro, né? Pessoas que, de certa forma, eram visionários, eles estavam assim como se fossem 10, 15 anos antes
do fato virar uma grande onda saudável. E aí falava-se muito sobre capitalismo consciente, uma liderança consciente. Peter Senge com o livro A Presença. E é disso que, então, lá atrás, a transpessoal e, basicamente, a abordagem integrativa da doutora Vera e outras vem nos trazer. Eu tinha aqui Cristina e Elaine, preparei algo que vocês não sabiam, mas eu vou falar da pós. É que eu achei essa apresentação, tem 4 segundos cada slide, mas isso é um pouco o que a gente faz na formação intraspessoal, presencial, que também virou um curso online, aqui na cidade de São Paulo. Veja se está com som. Não tá com som, viu, Manuel? Não? Não, sem som. Tá. Voltei, tem que apertar esses botãozinhos aqui. Então, cadê? Fecha. Obrigado por avisar. Avisar de novo aí. Vou voltar novamente. Espera aí. Agora tá? Sim, sim.
Bom, aqui para lembrarmos que nós estamos no espaço, o Láudio também teve essa experiência na Uniluz, né? Espaço que faz toda a diferença, né? Presente, ali junto, aprendendo com as relações, aprendendo com estar junto, tendo os insights. O grande, a grande importância de falarmos de uma formação assim em psicologia, que não é aberta somente a psicólogos, mas é aberta a seres humanos. Óbvio que, como é uma pós-graduação, há que ter uma formação superior para poder vincularmos, então, a sua certificação junto ao MEC, mas é uma formação de formarmos seres humanos mais inteiros, seres humanos profissionais que possam lidar com o outro, mas precisando lidar a partir consigo mesmo, né, Caterine? Porque nosso principal desafio e oponente está aqui dentro, né, Fátima? Às vezes está aqui dentro o primeiro oponente. Nem sei que o quanto eu me boicoto, o quanto eu me martirismo, então precisamos conhecermos sobre nós. Temos um módulo sobre enneagrama. Como funciono? Como sou? Que jeito eu sou? Como funciona a minha personalidade? Temos módulos sobre como é a relação com o outro. Como se dá essa relação com o outro, essa comunicação com o outro. Temos módulos sobre arte-terapia, temos um módulo sobre recursos adjuntos, que envolverão, então, as práticas da respiração, as práticas corporais, as práticas ligadas à criatividade, as práticas ligadas aos estudos em neurociência. Temos módulos que vão nos falar sobre. Ops, cadê vocês? Temos módulos que vão nos falar sobre técnicas específicas, né, como mandalas, arte-terapia, enneagrama já falei, gestão e liderança. Essas dimensões do arquétipo masculino e feminino que presente, essa questão da anatomia sutil presente, módulos que vão falar sobre emergência espiritual, despertar espiritual, sobre a crise de valores e a necessidade de construção de valores, isso é tema transversal, está aqui presente, né? E aí, dessa vez, a gente está nas monitorias incluindo alguns convidados internacionais, vai facilitar o fuso horário, Stanley Krippner, Estados Unidos, Steve Taylor, ali na Inglaterra, que já são, então, professores também do curso online. Então, ali nós temos os 21 encontros que vão acontecendo na pós, e das 14 às 22 na sexta, e sábado das 9 às 18h30. Sendo que das 14 às 18 é um aprofundamento do módulo anterior. O novo módulo inicia às 18. Há uma certificação internacional vinculado a Portugal, que é o Departamento Geral de Estudo e Relações de Trabalho de Portugal, é opcional, mas é uma certificação que ganhamos ou obtivemos por causa da qualidade do curso. E aí, principalmente dizer, né, terapeutas, profissionais de RH, lideranças, pessoas que trabalham com processos de mudanças, cuidadores, médicos, são muito bem-vindos, e principalmente aqueles que desejam ter uma imersão nisso. E o grande congresso em outubro, que versará de muitas dessas práticas em parceria com os nossos colegas do Nordeste, na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, nos dias de São Francisco ali de Assis, de 3 a 5 de outubro, que vamos vivenciar e conhecer e nos fortalecer, né, sobre todos esses movimentos. E o que eu queria muito enfatizar, já que estamos gravando, eu quero ouvir vocês um pouco, é que a psicologia transpessoal ela não é uma psicologia religiosa, ela não é uma psicologia de uma tendência, mas pessoas que fundaram muitas filosofias, religiões e práticas, elas pontuam numa saúde psicológica ótima. Essas pessoas, essas lideranças,
que depois eu tive uma expansão tão grande, né, Caterine? E aí eu passei a falar para todos vocês, e vocês, às vezes, durante 20 próximos anos, passaram a ser meus discípulos ou seguidores e criaram vocês mesmos uma instituição que não fui eu nem eu que criei. Como muitos mestres falaram, por favor, o próprio Jung não queria que fizessem uma associação psicanalítica em Zurique. Ele falou, não quero que vocês façam, mas aí já não mais segura os outros. Krishnamurti dizia, por favor, não criem do meu nome uma filosofia. Yogananda era igual. Eles diziam, sejam vocês as melhores pessoas. Primeiro, confronto conosco mesmo, vamos ter isso no curso. Segundo, não é um confronto. Primeiro, o convite. O que está acontecendo aqui dentro? Segundo, o convite. E aqui eu e o outro. E o terceiro, quem sabe eu e o cosmos. Até estou meio inspirado hoje. Você achou, Cristina e Elaine? 10 minutos, 5 minutos para conversas, para convidar vocês para o próximo encontro? Olha, temos 5 minutos, a nossa meta é terminar sempre às 9h15. Não seguindo que eu vou parar a gravação, mas a gente pode até bater um papinho depois. Já estamos ao vivo aqui com o Face, eu vou aprender a fazer via Instagram e YouTube, que eu não sei. Somos especialistas em outras coisas, né, Laudo? Às vezes não em tecnologia, mas a gente pede ajuda às universidades. Oi, Valda, tudo bem? Obrigado. Como vocês chegaram? O que que vocês já ouviram falar? Necessidades? E até temas que vocês gostariam que, de repente, a gente integrasse nas próximas. Nós teremos 6 lives próximas até o início do curso 16 de maio, sempre serão às quartas-feiras. Mas esses temas que às vezes vocês têm necessidade, por exemplo, liderança e essa questão organizacional do desenvolvimento humano do Laudo, então, Laudo, de repente a gente consegue integrar nas próximas, em algum espaço. Temos pessoas e experiências bacanas a serem trazidas. Então, ideias concretas, né, de orientação transpessoal. Quando eu falei em orientação transpessoal, a gente está falando de uma orientação do saudável e até do espiritual, mas a palavra espiritual não dá para levar para a empresa, então a gente fala desse aspecto da saúde última, de uma qualidade de existência última, que tem a ver também com espiritualidade, não só, né? Obrigado, Daisy. Então, Valda, a gente, por enquanto, nas nossas reuniões preliminares, a gente tinha assim, vamos falar um pouco dos autores. Muitos alunos não são psicólogos, então, às vezes, a gente tem um certo psicologês. Então, vamos falar um pouco desses autores e como eles estão, né, baseando a transpessoal. Então, a gente pensou que a gente ia falar do Freud, do Jung, do Maslow e outros, mas também de temas, por exemplo, por que não felicidade, criança ferida, masculino e feminino, trabalho com desenvolvimento em organizações de liderança. Elaine, que está aqui, tem feito um trabalho com mulheres, fez um trabalho comunitário numa empresa acho que farmacêutica ligada ali, bastante bacana. E agora com a NRU, que é esse protocolo de cuidar de saúde mental. Por quê? Porque tem a ver com tudo que eu estava falando. A forma como estamos organizados e trabalhando não é das mais saudáveis. Manuel, mas o que que a gente adianta trabalhar com saúde mental se a forma está errada? Porque vai chegar a percepção de que as formas estão perversas até, que se dizer, né? Então, temos profissionais de diversas áreas que trabalham com material humano, com desenvolvimento humano, com cuidar humano. Então, esse cuidar humano que a gente fala é um cuidar de, né, por exemplo, a Isabel, que está aqui, que tem não só uma formação em enfermagem, mas tem uma formação em capacitação no Serviço Público de Saúde, e é acupunturista. Cristina, que é a nossa focalizadora, é psicóloga. Elaine, que além de ser nutricionista, de origem, formação, mas também é uma terapeuta. Fátima, que é a nossa administradora. Não sei se eu estou errando mais alguém aqui, né? Temos alguns outros que depois acompanham, são os focalizadores. Então, a gente vai estar ampliando e adaptando. Palavras, porque
Vamos descansar um pouquinho para ficar com vontade do segundo capítulo da série? Sabe aqueles capítulos da série? Não queria muito fazer essa analogia, mas já fiz. Fazer o quê? Que a gente quer assistir o segundo episódio, Elaine? Eu assisti Adolescência, que tá tão gritando nos nossos ouvidos, né? Esse seriado, enfim, depois falamos disso. Mas que abra os microfones ou chats e vamos falar um pouco desse final, justamente para dar gostinho do segundo capítulo da série. Série de 7 encontros. Como se sentem? O que está ali aguçando de vontade, de curiosidade? O que está aguçando a motivação e o fogo dentro de vocês? Podem ficar à vontade. Escrevendo, talvez. Eu vou quebrar o silêncio. E Eu tenho alargado a minha profundidade, nessa questão da liderança. Eu não sei se você conhece, eu não vi tradução para o português, eu só vi a obra em inglês, que é Leading Beyond the Eagle. São três autores, John Knight, Danielle Grant e Greg Young. O que que eles fazem? Eles combinam as três inteligências como pilar, a racional, emocional e espiritual, né? A racional a gente já sabe, a emocional está bem batida, né, já em termos de conhecimento, mas a grande novidade é a espiritual, né, que está muito ligada à ética num sentido mais amplo, né, a uma consciência integral. Então, a minha exatamente isso. Às vezes, gente, eu, manuelinamente, fico com receio de usar algumas palavras. Um dia eu tenho que trabalhar isso em mim. Para de ter tanto receio de usar algumas palavras. Faz como os autores. Escancara o que você pensa. Copiei até o livro ali, pus no chat, né, Cláudio? Mas como que... Mas é isso. E a minha grande sede, né? E, então, além de conhecer a Lubrati, minha formação é lá na Uniluz, né? De ter esse contato contigo quando soube que era você, de novo, né? Já que a gente passou um par de horas aí conversando no carro, na carona. É, é essa, né? É essa vontade de que o mundo, né, caminhe nessa direção, né? Pelo menos a passos, né, firmes, né, de uma organização mais humanizada, né? Eu coloquei ali o livro que você comentou, Isso. e depois um mais antigo, há uns 20 anos, Caminhos Além do Ego, que provavelmente tem tantas e tantas bases de tantas coisas parecidas. O bonito é que às vezes os autores não estão em grandes comunicações teóricas, mas em termos de insights, eles estão tendo os mesmos grandes insights de necessidades do saudável. Esse Caminhos Além do Ego dos anos 90, provavelmente as bases teóricas do que fala ali é exatamente desse que eu vou já até olhar, e que fala dessa necessidade de transcendência. Então, quando a Vera fala, há uma pulsão, Cláudio, de transcendência que pode estar reprimida, e quando não atendida, gera depressão e sofrimento. Manter-se em algo por mais tempo do que o pedido da tua alma de mudança vai, talvez, te conduzir a um diagnóstico que dá uns nomes aí como depressão e crise existencial. A alma pede mudança e mutação. A gente está no relacionamento 60 anos conjugal. Dá tempo? 60? Dá, né? Casa com 20, mais 60, 80. Mas muitas mudanças ocorreram na relação e ela sobreviveu aos 60 anos. Houve mortes e renascimentos, houve mudanças de posturas. Eu tinha um cliente que recontratou 3 vezes o casamento com a companheira. Ele refez 3 pactos. Olha, 10 anos depois, vamos mudar, vai ser agora sim. 25 anos depois, números que eu estou inventando. Vamos mudar, vai ser um pouco assim. E houve um acordo, e eles transformaram a relação e elas estão juntos.
Então, às vezes dá tempo, às vezes não dá, a gente rompe e vai adiante, pede até as contas. Obrigado pela dica obrigado pela presença. Avisem amigos que todas as quartas até o início da formação. Nós teremos nesse final de semana, se vocês não tiverem com a Fátima aqui o registro, nós teremos nesse final de semana a formatura da turma 14. Nessa formatura que acontece sexta e sábado à noite, eles apresentam os trabalhos de conclusão falados e vivenciados. Então é bem bacana porque não é só uma fala do trabalho, muitas vezes é uma demonstração, uma vivência da fala. Vai ocorrer aqui em Santo Amaro e a gente vai, então, também convidá-los. É aberto ao público. Estaremos nessas próximas 7 quartas, aqui às 8 da noite, não exatamente só comigo, mas com convidados e convidadas. Obrigado, Cláudio, prazer te ver. Vamos de novo numa carona. Quem sabe a gente combina no módulo de Prazer, masculino meu. e feminino e juntos, né? Obrigado, obrigado e até mais. Boa noite, obrigada. Obrigada.